No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que vocês podem instalar o Jupyter. O Jupyter, que é um ambiente, um dos possíveis ambientes de desenvolvimento que você pode usar para criar os seus códigos em Python. No meu dia a dia, eu acabo usando, na maior parte do tempo, esse outro ambiente de desenvolvimento aqui. Eu acabo usando o programa Visual Studio Code para escrever meus códigos. Mas você também pode usar o Jupyter. Inclusive, você pode usar o Jupyter dentro do VS Code. É uma coisa que eu vou mostrar mais para o final desse vídeo. Mas a gente vai começar aqui instalando a versão mais normal aqui do Jupyter, tá bom? Então eu vim aqui nessa página aqui de instalação, jupyter.org/install, e como vocês podem ver, a maneira mais simples que a gente tem de instalar o Jupyter é usando o pip. O pip, que é alguma coisa que a gente também instala quando a gente faz o download e instala a versão normal do Python, tá bom? Então, quando você instalou o Python, você provavelmente já instalou aqui o pip junto com o seu Python, e se você quiser conferir se você já tem, né, alguma versão do pip aí funcionando no seu computador, você pode fazer o seguinte: clicar na tecla Windows, ou aqui, né, buscar na barra de pesquisa do seu Windows e pesquisar por terminal. E aqui no terminal você pode digitar pip espaço, tracinho, tracinho, version, para você ver se você já tem aqui o pip instalado. Como você pode ver no meu caso, eu já tenho, que eu já instalei aqui junto com o Python. Então, se você não tem o Python instalado, aliás, né, um passo anterior a esse, se você não tem o Python instalado, dá uma olhada aqui no nosso canal, a gente tem algum vídeo que a gente já mostrou como é que instala certinho ali o passo a passo da instalação do Python, inclusive dando algumas dicas ali de algumas configurações que você pode usar para, enfim, facilitar um pouco a sua vida. Então, vai lá, assiste esse vídeo antes, instala o Python e aí volta aqui quando você já tiver o pip instalado, que a gente vai usar o pip, tá bom? Então, deixa eu limpar aqui minha tela. E justamente é esse comando aqui que a gente tem que usar para instalar o Jupyter, tá vendo? Pip install Jupyter Lab. E esse comando aqui, onde é que a gente tem que digitar esse comando? Justamente nessa telinha aqui, no nosso terminal. E só para explicar uma coisa que talvez não fique tão clara assim no início para as pessoas, isso aqui que a gente está usando, ó, o Windows PowerShell, essa linha de comandos, né, o terminal que eu estou usando nessa janelinha preta aqui, é a mesma coisa do terminal aqui do VS Code, tá? Eu disse que eu geralmente uso isso aqui, né, no meu dia a dia, como meu editor de código, como meu ambiente de desenvolvimento. E aqui no VS Code eu também tenho, olha, um novo terminal. Esse aqui é um terminal integrado do VS Code. É a mesma coisa do que essa telinha aqui, só que ele está dentro do meu VS Code, tá? Você pode fazer por onde você quiser, tanto faz. Enfim, eu vou minimizar aqui o meu VS Code, vou puxar aqui a minha telinha preta, vou copiar esse comando, colar aqui, dar um Enter e é simples assim, tá? Então eu já tenho um monte de coisa que já está instalada. A minha instalação aqui foi um pouco mais rápida, porque eu já tinha testado isso aqui antes, né? Antes de começar a gravar. Então eu já estava baixado, né? Os arquivos que eu precisava já estavam baixados. E aqui eu só instalei de fato aqui a biblioteca que a gente está usando, beleza? E agora para lançar, né, para a gente inicializar o Jupyter, é esse outro comando aqui, Jupyter espaço lab. Então agora que eu já estou instalado, que eu já tenho o Jupyter instalado, vou colocar Jupyter espaço lab, vai demorar um segundinho aqui, vai fazer a conexão, e repara que ele vai abrir aqui uma nova aba no meu navegador, tá? Então o ambiente de desenvolvimento do Jupyter, ele roda no seu próprio navegador. E o que é isso aqui que a gente está olhando? Essas pastas aqui que a gente está olhando são as pastas que estão no seu usuário normal do seu computador. Então essas pastas aqui que você está vendo são justamente as pastas do seu usuário, do seu computador. Então pelo meu explorador de arquivos aqui, se eu vier aqui no meu C, usuários Diogo, são aqui justamente essas pastas que a gente está vendo aqui. Não todas, né? Essas aqui que começam com ponto, tá vendo? Tem algumas coisas que são pastas especiais, né? Pastas de outros programas que não estão aparecendo aqui. Mas, por exemplo, Ansel, contatos, desktop, aqui ó, Ansel, contatos e por aí vai, né? São as pastas justamente que tenho aqui no meu usuário C Users Diogo. Então você vai navegar por aqui e aqui você pode criar novas pastas, você pode criar novos arquivos, você pode criar um arquivo Python normal, você pode criar um arquivo notebook. E justamente outra distinção que eu queria fazer, quando a galera fala Jupyter, a galera pode estar fazendo referência a duas coisas diferentes, né? Quando alguém fala Jupyter, essa pessoa pode estar querendo dizer o ambiente de desenvolvimento do Jupyter, que é isso aqui que a gente está vendo, né? Basicamente, essa guia aqui que foi aberta no meu navegador, onde a gente pode navegar pelos arquivos, navegar pelas pastas, criar novos arquivos, esse tipo de coisa. Mas também quando a galera fala um notebook, né, um Jupyter, eles podem estar querendo dizer também um tipo de arquivo, tá? Então, uma extensão específica de um arquivo. Geralmente, os arquivos Python, né, a versão mais normal de um arquivo Python, seria a extensão .py, tá? Onde você escreve todo o seu script em um único arquivo e roda tudo de uma vez. Aqui no notebook, que é esse tipo de arquivo que eu acabei de criar, o seu código vai estar dividido em células.
Tá vendo? Então essa primeira célula aqui é uma célula de código, inclusive você pode criar algumas células de código e outras células de texto também, para você poder explicar o que você está fazendo no seu código. Então é um ambiente, é um tipo de arquivo onde você consegue escrever o código e documentar ele tudo no mesmo lugar. Então, por exemplo, nessa primeira célula aqui que já apareceu, eu posso digitar, por exemplo, print, abre parênteses, abre aspas, olá, fecha aspas, fecha parênteses, e eu posso rodar essa célula individualmente e tá lá. A gente consegue escrever comandos Python, né? A gente consegue escrever nosso código Python dentro dessas células e rodar cada célula individualmente. E, por exemplo, eu também posso selecionar essa célula aqui de baixo, escrever, olha, como, por exemplo, Markdown, que é uma linguagem de texto, tá? É uma linguagem basicamente de escrita mesmo. E eu posso escrever, enfim, documentar aqui. E tem alguns recursozinhos dessa linguagem Markdown, que é, por exemplo, você usar o hashtag, você muda o tamanho da fonte, né? Como se você estivesse escrevendo um título. Se eu usar só um hashtag, por exemplo, e escrever aqui, este é um arquivo IPYNB, e só para fazer essa explicação, é a extensão do arquivo que a gente cria, tá? Quando eu criei esse novo arquivo aqui, quando eu cliquei ali, né, para criar um novo notebook, repare que eu criei um arquivo que tá sem nome por enquanto, mas da extensão, com a extensão .ipynb. E o que significa isso? Interactive Python Notebook, tá? Então é um notebook interativo do Python. E agora eu posso escrever aqui nessa segunda célula, que está como Markdown, hashtag, esse é um arquivo IPYNB, e repara que ele fica aqui grandão, como se fosse um título, tá? Isso aqui, ele ficou grandão justamente por causa desse hashtag. Se você muda aqui o número de hashtags, ele vai mudando aqui o tamanho, enfim, são alguns recursos aqui dessa linguagem de Markdown, que você pode usar justamente para documentar, né, para escrever um texto explicando as células de código que estão ali juntas naquele arquivo. Então, beleza. Isso aqui é a primeira parte que eu queria mostrar para vocês, esse ambiente aqui do Jupyter, né, como vocês podem instalar e acessar aqui, né, navegar pelas pastas e criar os arquivos dessa forma. Mas tem outra maneira que eu acho mais interessante de usar o Jupyter, que é justamente dentro do próprio VS Code. Como eu disse, na maior parte do tempo, no meu dia a dia, o programa mesmo que eu uso, né, como meu editor de código, como meu ambiente de desenvolvimento, é o Visual Studio, esse programinha aqui que está aberto, que eu estou mostrando para vocês. E você pode usar uma extensão no VS Code justamente para poder trabalhar com arquivos IPYNB, para você criar arquivos notebook dentro aqui do VS Code. Então, eu já tenho o meu VS Code instalado. Você vai vir aqui nesses botõezinhos aqui da esquerda, nesse aqui que parecem uns bloquinhos, que é a aba de extensões, e você vai pesquisar justamente por Jupyter. Vocês vão ver que eu já tenho aqui instalado, então não vou precisar instalar agora, mas justamente essa primeira opção aqui que aparece, tem alguns botõezinhos aqui, o meu no caso está dizendo para desinstalar, porque eu já tenho instalado, mas o seu vai estar aparecendo para instalar. Então você clica nesse botãozinho, vai instalar normalmente, aí você volta aqui no seu explorador de arquivos, e você pode simplesmente criar um novo arquivo. Eu vou criar aqui um teste.ipynb, aquela extensão ali que a gente viu, e quando eu crio isso, vocês vão ver que isso aqui já é um notebook que nem a gente estava vendo ali no meu navegador. Eu posso criar novas células aqui, ó. Vou criar uma nova célula de código, uma nova célula de Markdown. Aqui no código eu posso digitar, por exemplo, print hello, e aqui embaixo eu posso escrever, por exemplo, isso aqui que já é Markdown, eu posso escrever, por exemplo, aqui um título para minha célula, tá bom? Então aqui eu vou escrevendo texto, aqui eu vou escrevendo os meus códigos, e você pode desenvolver os seus programas dessa forma. Então é isso aqui que eu tinha para mostrar no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha sido útil. Não esqueça de deixar o like, se inscrever se você ainda não for inscrito, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!